Bruxo, a espiritualidade, o universo. Eu vou usar a palavra universo. Ou espiritualidade, qual você prefere? Ou entidade, divindade. Pode resolver todos os meus problemas, ou pelo menos um, aquele que eu estou procurando resolver e não estou conseguindo. Sim. As entidades, Deus, se você quiser, o universo, ele conspira a teu favor. Então, ele é capaz de resolver os teus problemas. Porém, para que ele possa agir na tua vida, tu tens que estar preparado. E tu estás preparado? Tu te permite, por exemplo, uma das palavras mais usadas hoje é permissão. Você se dá permissão para que a espiritualidade, para que o universo, ou que para Deus, para uma divindade, resolva o teu problema? Você está preparado para isso? Você se permite isso? Como você se permite arrumar um bom emprego para ganhar 10K? Você pode pedir que uma divindade te ajude, um Exu te ajude, Deus te ajude. O mundo vai conspirar para isso. Mas tu estás preparado para essa oportunidade? Porque esse emprego, no caso aqui que estamos falando de um emprego, você pediu um emprego, foi até uma casa de religião, um centro espírita, uma igreja, um templo, não importa. Não importa a tua fé. Foi lá e pediu. Será que serei atendido? Bom, oportunidades, com certeza, irão aparecer na tua vida. Mas tu estás preparado para as oportunidades que vão aparecer? Conheço pessoas que procuraram defesa, mas não se prepararam para se defender. Aí, a espiritualidade não pode te defender. Conheço pessoas que procuraram saúde, mas não se prepararam para a saúde. Não está entendendo? Calma que eu chego lá. Pessoas que pediram um bom emprego, mas se prepararam para um bom emprego? Ou bateu na tua porta, ou um amigo te chamou e disse, olha, eu tenho uma vaga para ti, tu está desempregado. Tu fala inglês fluentemente? Salário de 10K. E aí? Tu não fala nem portunhol. Tu perdeu a vaga. Mas ela bateu na tua porta. Mas tu não estava preparado. Tu não te permitiu estar apto a entrar na competição por um trabalho de 10K. Não. Tu pediu saúde e proteção, mas tu passou as madrugadas bebendo, fumando, não praticando exercícios, te alimentando mal. Aí a doença veio. O mundo espiritual não te ajudou? Bom, se ele não tivesse te ajudado, tu nem estava pedindo. Tu já teria ido com uma vida como essa. Entendeu onde eu quero chegar? Tu pediu um amor, mas as pessoas que estão ao teu lado não conseguem conviver contigo. Tem dias que tu te olha no espelho e nem tu te atura. Como é que tu vai encontrar um amor desta forma? Mas a espiritualidade, o universo vai colocar uma pessoa na tua frente. Mas aí a primeira coisa que tu diz é, nossa, tu era muito parecida com a minha primeira namorada, ou a minha última namorada. Acabou o relacionamento. Tu não está preparado para ter um relacionamento. Então não é que o universo não conspirou, ou que a entidade não colocou a oportunidade para ti, ela colocou. Agora, ela não vai preencher currículo, não vai se preparar para fazer concurso, não vai fazer curso. Eu vou contar uma história aqui bem rapidinha, tá? Para ilustrar isso aqui. Bem rápido, eu quero vídeo curto.
Eu cheguei na cidade de Capão da Canoa, eu tinha uma caixa de ferramentas. Um dia eu fui para a beira da praia, eu nunca vou me esquecer. Agora, eu tenho confiança e tenho fé. Eu fui para a beira da praia e eu tinha no bolso, naquela época, dinheiro de hoje, tá? Uns 300 reais. 300 reais. Mas, dinheiro de, na época era 50 reais, mas equivale hoje a uns 300. E eu fui para a beira da praia, eu e a sacerdotisa, e era o único dinheiro que a gente tinha. E eu passei o dia comendo peixe frito e tomando caipirinha. E ela disse, amanhã o que nós vamos fazer? Eu digo, amanhã eu resolvo. Amanhã eu resolvo. No outro dia eu fui, bati na porta de uma empresa, de uma pequena oficina, fui contratado no mesmo dia. Um ano depois, deixa eu contar, vou alongar um pouquinho. Eu peguei nessa oficina e um dia caminhando pela avenida, eu vi uma oficina no centro da cidade que eu disse para ela, se eu tivesse condições, a oficina que eu compraria era essa. Um ano depois, essa oficina era minha. Sabe por quê? Porque quando eu cheguei nessa cidade, eu sabia mecânica e elétrica. Estavam chegando no Brasil os carros com injeção eletrônica. Eu era a pessoa mais preparada que tinha na cidade. Tinham bons eletricistas e bons mecânicos, mas nenhum deles conseguia juntar a parte mecânica com a parte elétrica, que é o que faz a injeção eletrônica. Eu sabia. Eu estava preparado, bem mais preparado para o mercado. No ano eu comprei uma oficina, no centro da cidade. Mecânica, elétrica e borracharia eu montei lá. E morei lá por quase 27 anos. Meu abraço a todos vocês.